Pessoal, eu sou Eunice Borges, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse canal a gente sempre fala um pouquinho sobre a vida dos imigrantes aqui nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, pessoal. Sobre as pessoas que entram pelas fronteiras aqui nos Estados Unidos. Muitas que entram e muitas que não conseguem entrar. E que acontece o que aconteceu com essa moça aí, que tá na mídia, tá todo mundo sabendo, uma coisa muito triste. Nós estamos consternados com a situação dessa moça. Estamos também solidários, tem muita gente aqui participando da vaquinha, né, para ajudar essa moça na recuperação física dela, porque a recuperação emocional é um pouco mais complicado, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um vídeo especial, tá? Embora seja quase virada de ano, tá todo mundo aí festejando a chegada do ano novo, que 2022 seja muito melhor para mim, para vocês, sucesso nas nossas vidas. Mas para essas pessoas que foram feridas, machucadas e tiveram às vezes até parentes mortos aí na fronteira, que final de ano que vai ter essa pessoa, que comemoração que vai ter essa família, né? Então é necessário falar um pouquinho sobre isso e eu vou contar tudinho para vocês com depoimentos reais que eu recebi, tá bom? Logo depois da vinheta, então roda a vinheta. Pessoal, voltando ao tema do nosso vídeo de hoje, eu estou com esse cabelito loiro, tá? Porque eu quis testar, eu quis ver se ficava bem e eu tô gostando. Pessoal, mas vamos falar agora sério, tá? Vamos falar sobre um problema que tem acontecido, eu até anotei aqui, porque a coisa realmente é muito séria, tá? E a gente conseguiu alguns depoimentos de algumas pessoas que já estão aqui nos Estados Unidos e algumas pessoas que já vieram, já voltaram para o Brasil, alguns depoimentos de quando eles passaram pela fronteira. Gente, até que ponto vale se arriscar para entrar nos Estados Unidos? Todo mundo fala que os Estados Unidos é a terra da oportunidade. Sim, legal, aqui tem muitas oportunidades mesmo. Mas até que ponto vale arriscar a vida da sua família, da sua mulher, dos seus filhos, para entrar aqui nesse país? O que esse país tem de tão especial que tem atraído tantos imigrantes, principalmente brasileiros? Pessoal, eu vou deixar para você o link do meu blog e você vai entrar lá no blog e você vai ver as estatísticas, como que tá. Como aumentou o número de brasileiros, eu só vou falar de brasileiros hoje, de brasileiros que tentaram ou até conseguiram fazer a travessia ilegal, tá, gente? É ilegal isso, é bom que vocês fiquem sabendo, é crime, não é uma coisa legal, tá? Mas aumentou o número, assim, de uma forma assustadora, tá? E por conta disso tem acontecido muitas coisas que não são nada legais, tá? Então, assim, antes de você vir para os Estados Unidos de forma ilegal, pelo chamado Cai-Cai, pessoal, vale a pena você tentar um visto. Vale a pena você tentar vir para cá de uma forma legal. Tem tantos tipos de visto que você pode tentar. Você pode tentar um, não deu certo, você pode tentar outro. Procure uma assessoria, pessoas responsáveis, pessoas que são acostumadas a trabalhar com isso, pessoas que realmente vão te ajudar, pessoas que tenham, assim, um alto grau de aceitação pelo público, porque vai ter lá os comentários das empresas, tá? Vai ter lá o comentário das empresas. Então, aí vocês olham, avaliam, escolhe a melhor empresa para fazer a sua assessoria, mas evitem vir para os Estados Unidos de forma ilegal, porque isso causa muitos transtornos e às vezes chega a custar até a vida, né? Todo mundo sabe daquela moça de Rondônia que aconteceu o quê? Há uns 3 ou 4 meses atrás, que abandonaram ela no deserto. Segundo as autoridades, ela morreu de fome, sede e frio, tá? E aí depois ficou não sei quanto tempo aqui. Gente, as pessoas abandonaram ela, porque assim, eles têm uma meta, tal hora nós temos que estar em tal lugar. Quem não aguentar fazer o trajeto ali para cumprir aquela meta, infelizmente é deixado para trás. Então aquela moça, ela foi abandonada porque ela não aguentou, tá? Ela foi abandonada sozinha e ela acabou morrendo. Agora imagina o coração da mãe, do pai, dos familiares, né? Então isso é muito triste.
Eu já falei para vocês, eu tenho vários vídeos aqui no canal. Quer imigrar? Eu acho legal, eu acho que o Brasil está passando por uma fase muito complicada. Eu sou a favor da imigração. Só que se você não conseguir de uma forma legal para os Estados Unidos, tenta em outro país, pessoal. Tenta em outro país. Eu coloquei vários vídeos para vocês falando sobre Canadá, sobre Portugal. São países legais para você conseguir entrar, para você fazer a sua primeira imigração, seu primeiro intercâmbio, sabe? São países assim que são bons também, não existe só os Estados Unidos, tira isso da cabeça de vocês. Às vezes a gente tem a impressão que o povo acha que existe só os Estados Unidos para emigrar. Não, pessoal, existem outros países legais e eu também amo muito Portugal e Canadá. São países que seriam, assim, opções para mim, para minha vida, para minha família, se eu não tivesse conseguido entrar de forma legal aqui nos Estados Unidos. Eu tentaria outro país, mas entrar de forma ilegal, para mim não daria. Eu não correria esse risco, tá? Aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Então, por que que esse vídeo está sendo necessário nesse momento? Porque aconteceu aquilo com essa jovem aí, né, que ela faleceu, foi abandonada no deserto. E agora, passado alguns meses, agora em dezembro, no início de dezembro, a gente também chegou ao nosso conhecimento essa outra moça, que ela foi sequestrada pelos coiotes, tá? E foi estuprada de todas as formas possíveis, todas as maneiras bizarras possíveis, né? Pelo que tá na reportagem, o que puderam fazer de ruim com essa moça fizeram. E essa moça ainda está hospitalizada em uma cidade do México, tá? E agora a família tá fazendo vaquinha para ajudar, né, nas custas aí a custear, na verdade, o médico, a medicação, porque ela tá internada, né? Então, com certeza, isso aí teve custos, tá? E também eu acho que a família quer levá-la de volta ao Brasil. E tudo isso, o pessoal precisa de dinheiro, tá? Mas assim, por mais que a família consiga fazer tudo isso, que eu creio que vai conseguir, porque tem muito brasileiro, gente boa aqui que tá ajudando, eu creio que a família vai conseguir. Mas os danos psicológicos, né, que ficaram aí na mente dessa moça, vai ser bem complicado para reparar, tá? Então eu vou começar lendo aqui alguns depoimentos reais, tá? De pessoas que fazem essa travessia, tá? E no final eu quero deixar um recadinho para vocês, porque tem muita gente que não tá sabendo de uma nova lei que saiu aí depois da entrada do presidente Biden. Muita coisa mudou, tá? Muita coisa mudou, não é mais como era antigamente. O tempo de permanência aqui mudou. E eu quero falar isso pra você, que às vezes tá aí na sua mente pensando, eu vou entrar pelo caicai mesmo, eu vou entrar de forma ilegal mesmo. Só que muita coisa mudou e eu só vou falar isso pra você no final, para que você, se fizer isso, chegar a fazer isso, você faça consciente. Não vale a pena, não vale a pena, tá? Então eu vou começar aqui a ler alguns depoimentos que eu corri atrás aí e eu consegui alguns depoimentos, tá? Primeiro depoimento. Isso é um rapaz que tá falando, tá? Fomos abandonados pelos coiotes em uma região de Tijuana. Tijuana, gente, é realmente ali próximo à fronteira mesmo. Eu morei em San Diego e de San Diego eu já conseguia sair para Tijuana se eu quisesse, tá? Então, depois de Tijuana já tem San Diego, que é Estados Unidos, é Califórnia, tá? Então, eles foram abandonados lá, esse moço não quis falar muito, ele só falou isso. Foram abandonados à noite, num local onde havia animais selvagens. E ele conta aqui que ele temia pela vida dele, pela vida da esposa e dos filhos. Por que foi abandonado? Não sei, porque quando sai do Brasil, ele sai com um acordo feito com esse coiote. Esse coiote recebe o dinheiro para colocar essa pessoa aqui dentro dos Estados Unidos. Mas dentro dos coiotes, que já é um ato criminal, ainda tem os criminosos pilantras ainda. Além de ser crime, eles ainda são
muito pilantras e acabam abandonando essas pessoas em qualquer lugar, sem nenhum respeito, sem nenhum respaldo. Eles não querem nem saber o que vai acontecer com essas pessoas, com família, com mulher, com criança, com nada. Então você cuide aí na hora de pensar em fazer a travessia dessa forma. É muito perigoso, pessoal, é muito perigoso, tá? Então esse foi um dos depoimentos, e aqui ele acaba falando que foram encontrados pela polícia americana. Com certeza eles foram abandonados ali no território de Tijuana. Como eu falei, a próxima cidade já é San Diego. Por certo, eles continuaram andando, mesmo com os animais selvagens. Olha que perigo. Eu não me imagino passando por uma situação dessa. E daí a polícia americana acabou encontrando eles quando eles cruzaram ali a fronteira, tá? E aí, já sabe, tem toda uma parte 2 aí que num outro vídeo a gente fala. Depois que as pessoas elas são pegas pela polícia americana, tem toda uma parte 2 que num próximo vídeo aí a gente pode estar falando alguma coisa também que a gente conseguiu apurar aí os fatos, tá bom? Outro depoimento. Ficamos em um hotel no México esperando a hora da travessia. Pessoal, esse depoimento ele me assustou um pouco. Porque eu sou uma pessoa assim, quando alguém me conta uma história, eu entro na história. Então eu já começo a imaginar cenas. Enquanto a pessoa está me contando, a minha criatividade ela vai criando todo um cenário. Então eu fiquei um pouco assustada com essa história aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver se você tem o mesmo pensamento que eu. Vamos ver. Ó, ficamos em um hotel no México esperando a hora da travessia. Fomos avisados que poderia ocorrer a qualquer hora da noite, olha só. Então não conseguíamos dormir direito. Quem é que vai dormir direito sabendo, né, que a qualquer hora? Pois a qualquer momento poderia acontecer, a qualquer momento o coiote poderia chegar e falar, gente, é agora. Então eles teriam que estar preparados, tá? Pois a qualquer momento poderia acontecer a travessia. E aconteceu. Na madrugada da terceira noite, bateram em nossa porta usando um código que havíamos combinado. Olha só a história. É preciso combinar um código com o coiote, segundo essa pessoa aqui que falou, tá? É preciso combinar um código com o coiote, pois muitos milicianos batem nas portas dos alojamentos. Olha só. Querendo nos fazer mal e nos extorquir. Segundo algumas pessoas, tem milicianos, sabe? Pessoas ruins, sabe? Que batem nas portas. E se o inocente que tá lá dentro, né? Porque não sabe disso, abrir, eles falam, a gente quer dinheiro. Muitas vezes eles entram até armados nos quartos e eles exigem dinheiro. E a pessoa tem que dar dinheiro, senão eles ameaçam a família, eles fazem mal. Gente, é coisa assim, um absurdo. Eu acho que não vale a pena passar por isso. Segundo o que falaram, não vale a pena se arriscar a esse ponto, tá? Por isso que essa pessoa combinou um código com o coiote dela. Lembrando que existe vários coiotes. Isso aqui foi um coiote, isso aqui foi uma família, tá? Mas existe vários. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Uns são coiote e agem conforme combinado. Coloca a pessoa dentro dos Estados Unidos criminalmente, mas coloca. Outros são coiotes e são pilantras e não tem nem um pingo de responsabilidade com aquela pessoa. Pegou o dinheiro dele, já era, já foi. Nesse caso, essa pessoa combinou com o coiote, tá? Porque muitos milicianos batem nas portas querendo nos fazer mal e nos extorquir. Quando somos deixados no hotel, somos orientados a não abrir a porta, olha só, para ninguém que bater diferente do combinado. Então, esse coiote, no caso, já orientou, olha, eu vou bater assim, porque que ele não me falou como foi, também não quis saber. Também não quero me aprofundar nisso daí, né, gente? Eles tinham lá o toque deles e se alguém batesse de forma diferente, então não abria a porta, tá? E ele disse que ocorreu. Ele disse que bateram na porta dele, disse que eles falavam lá em espanhol, abre a porta, amigo, só queremos falar com você, e abre a porta. E eles todos assustados e colocaram camas, sabe, para travar as portas. Então as pessoas mexiam com violência na maçaneta e as pessoas empurravam a porta com tudo, mas não conseguiram abrir.
porque estavam bem escoradas, a porta estava bem escorada com cama, com outro móvel que tinha, então eles não conseguiram abrir. Mas imagina o susto que essa família levou, porque tinha esse pai que está narrando isso aqui, ele estava lá com a esposa e duas filhas. Então, vale a pena você colocar a sua vida em risco e a vida dos seus filhos? Gente, eu acho que não vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena. Pense bem, tá? Presta atenção que a história ainda não terminou. Fomos orientados a não abrir a porta para ninguém diferente do que combinamos. Saímos às pressas. Tinha muita gente conosco. Fomos largados à beira da rodovia e teve uma vez que eu vi um pequeno vídeo que jogaram no YouTube que eu nunca mais achei, que realmente as pessoas são deixadas na beira da rodovia e tem que atravessar até lá. E aí você se vira. Aí é Deus e você. Se você não tiver com Deus, aí você tá sozinho mesmo. Gente, seria cômico se não fosse trágico, tá? Saímos às pressas, tinha muita gente. Fomos largados à beira da rodovia para atravessar um pequeno rio. E por aqui vocês vão ver também que tem vários locais de travessia, tá? Essa pessoa fala desse local, mas tem outras pessoas que falam outros locais. Para atravessar um pequeno rio, tínhamos que correr. Minha mulher tropeçou com meu filho menor no colo. Olha só. Ele tropeçou com a filha menor dele no colo, com a filha menor no colo. E quase foi pisoteada pelos outros que tentavam freneticamente fazer a travessia, tá? Consegui levantá-la e continuamos a corrida. Tinha um pequeno morro para subir. Olha só, ele estava com a filha mais velha, a esposa estava com a filha menor, essa mulher caiu, quase foi pisoteada. Ele conseguiu levantar e continuaram a corrida e aí tinha um pequeno morro para subir. Tive de tirar forças de onde não tinha para arrastar minha mulher e minhas filhas para cima. A polícia mexicana corria atrás da gente, mandando a gente voltar. Enquanto eles estavam correndo, né, ainda em território mexicano, diz que a polícia do México, diz que gritava para eles voltar e assoviava, diz que eles têm um apito lá, para eles voltar para o México, para eles não cometer aquele ato, tá? E eles continuaram e entraram no território americano. E assim que eles entraram no território americano, então aí eles foram, a polícia mexicana não podia fazer mais nada, porque eles já estavam em território americano, e aí foi quando a polícia americana prendeu, eles se entregaram para a polícia americana. Foi terrível, foi assustador, mas se entregaram para a polícia americana, de certa forma, eles estão mais seguros agora, tá? Como eu disse para você, a partir daqui, de quando a pessoa se entrega para a polícia americana, tem toda uma parte 2. Tem toda uma parte também que não é nada feliz, mas vai ficar para outro vídeo, tá? Vai ficar para outro vídeo. Então, essa pessoa aqui tá falando que sofreu tudo isso, mas conseguiu se entregar para a polícia americana e ainda tá feliz porque conseguiu. De certa forma, ele teve um certo êxito. Agora tem um depoimento de um rapaz que ele entrou por outro lugar, não foi por esse lugar aí. Na verdade, eu tô falando para vocês, mas eu mesmo não tenho muita ideia de onde seja, porque eu nunca fui no México, eu nunca fui em Tijuana. O que eu sei é que Tijuana é uma cidade logo após San Diego. É isso que eu sei, que tem até um muro lá. O muro separando, no caso, Estados Unidos do México, né? Separando San Diego de Tijuana. Esse muro, eu vi esse muro. Por que eu vi esse muro? Porque eu fui lá no mall, tem um mall lá perto, um mall outlet. Então é um outlet de grandes marcas. Eu não sei, lá eu não cheguei a filmar para vocês. Eu tenho tantos vídeos já no canal que eu não sei, mas eu acho que no mall de San Diego eu não consegui filmar para vocês por algum motivo. Eu lembro que eu fui para filmar, mas aconteceu alguma coisa, eu não consegui filmar para vocês o mall de San Diego, mas é um mall enorme, maravilhoso, é um outlet de grandes marcas. Então o que acontece? Muitas pessoas vão ali comprar. E eu fui ali comprar, tá? Eu fui ali o ano passado, eu fui ali fazer umas comprinhas nesse mall de outlets.
E aí me falaram, olha, esse aí é o muro que separa os Estados Unidos do México, tá? Então aquele ali é o muro. Então eu pude ver o muro. É bem próximo mesmo, é bem próximo ao mall, muito próximo ao mall. Então eu consegui ver. Mas muitas coisas que as pessoas relatam aqui eu não sei nem onde fica. Não sei nem onde fica, porque não conheço muito bem a geografia dos Estados Unidos. Então, assim, eles falaram o que eles viveram, mas na verdade eu não sei. A única coisa que chega mais perto, assim, quando alguém me fala, é a travessia realmente do México, pelo México, que é porque eu fui lá perto, eu vi o muro, então eu entendo que deve ser por ali, mas também não sei se é, não sei detalhes, não sei nada, ok? Tá. Essa pessoa que já veio para cá, já voltou para o Brasil há muito tempo, mas resolveu falar também, eu registrei. Essa pessoa não entrou pelo México, ela entrou pelo deserto. Entrei pelo deserto. Entrei pelo deserto, eu penso também não quis perguntar muitas coisas, mas eu penso que seja ali no Texas, Arizona, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, eu li uma reportagem ali do deserto do Arizona, ali do Texas também. Gente, quantos corpos são encontrados ali no deserto? Porque as pessoas não resistem ao, ao calor que é subhumano durante o dia e ao frio, e às vezes não tem água para se hidratar. Então, ali naquele deserto é encontrado muitos corpos de pessoas que saem para fazer a travessia e não conseguem. Isso é uma coisa muito triste, é uma coisa muito triste. E esse vídeo é bom para o fim de ano, por quê, pessoal? Por que esse vídeo é bom para o fim de ano? Para você refletir, não faça besteira, a vida a gente só tem uma. A gente só tem vida, uma vida, não somos gato, e nem o gato tem 7 vidas, é tudo mentira. Então, assim, cuida bem da sua vida, vê o que você faz direitinho, 2022 tá chegando aí, se planeja direitinho, não faça besteira. Não faça besteira, vida, a gente só tem uma. Tá, entrei pelo deserto, foram noites de terror, sofremos com o calor do dia, com o frio da noite e com fome. Tínhamos uma roupa especial, ela era muito grossa, porque quando ouvíamos barulho de helicóptero, pelo que eu entendi, então tem um helicóptero que fica passando lá para ver se vê alguém para impedir a entrada. Pelo que eu entendi, foi isso. Quando ouvíamos o barulho do helicóptero da polícia, tínhamos que nos jogar no chão. E lá tem muitas plantas com espinhos. Olha só que vida, gente. A roupa ajudava a proteger um pouco, mas mesmo assim ainda saímos bastante feridos pelos espinhos. Pessoal, isso é vida? Fala pra mim. Vale a pena mesmo? Vale a pena fazer isso? Gente, eu sou intolerante à dor. Então, falou que eu vou ter que me jogar num lugar cheio de espinho, pra mim já não vai dar mesmo, tá? Não vai dar mesmo. Então, assim, pensa direitinho antes de fazer bobagem. Como eu disse, vida a gente só tem uma, tá? E essa pessoa aqui relatou também que ficou muito... conseguiu entrar nos Estados Unidos. Teve um pessoal que foi recebeu ele lá. Só que assim, essa pessoa ficou muito traumatizada, não podia ver barulho de helicóptero, não podia ver a sirene de ambulância, de polícia, de nada, a pessoa ficou perturbada. Essa pessoa não conseguiu ter uma vida aqui nos Estados Unidos porque ficou perturbada. Toda essa situação que essa pessoa passou no deserto causou um trauma muito grande e ele acabou voltando para o Brasil. Valeu a pena? Entrou, sofreu, ficou todo furado de espinho e depois ficou com um trauma tão grande que nem conseguiu ficar no país. Teve que ir para o Brasil. Gente, não vale a pena. Não vale a pena. Tem alguém me ouvindo aí do outro lado? Não vale a pena. Não vale a pena. Tem coisas na vida que não vale a pena, tá? Pensa direitinho, se organiza direitinho. Eu acho que para tudo tem jeito, tá? Para tudo tem jeito. Se não der os Estados Unidos, tudo bem, não era para ser. Tenta um outro país. Mas não faz uma coisa dessa, porque além de ser crime, é uma coisa terrível contra o nosso próprio corpo.
É como se a gente estivesse trabalhando contra a gente mesmo. Eu para mim, realmente, é uma coisa bem complicada, tá? Próximo. Essa pessoa, como eu disse, já voltou pro Brasil. Outro depoimento. Atravessamos em um lugar onde o rio não era tão fundo. Já era diferente daquele lugar da primeira pessoa lá, ó. Atravessamos em um lugar onde o rio não era tão fundo, mas tivemos que nadar. Aquele casal lá que a moça caiu e quase pisaram por cima dela, eles não tiveram que nadar. Então, pelo que a gente pode entender, ali era um local, aqui é outro, né? Porque lá não tiveram que nadar, aqui tiveram. Atravessamos em um lugar onde o rio não era tão fundo, mas tivemos que nadar. Minha esposa estava grávida. Olha que loucura. Gente, eu grávida não prestava para nada. Meus 3 primeiros meses de gravidez foi de cama. Depois eu ficava mais animadinha, mas grávida, pelo amor de Deus, gente, isso é loucura, isso aí é o extremo, né? Minha esposa estava grávida, tínhamos andado umas 3 horas para chegar ali. Ela estava exausta. Olha só, essa aqui foi diferente. Eles, para chegar nesse riozinho, tiveram que andar 3 horas. Então, o local realmente não era o do primeiro depoimento. Não tem nada a ver, era outro lugar. Imagina uma grávida, né, andando 3 horas, tá? E aí chega num riozinho, ainda tem que nadar. Presta atenção, olha só para onde vai essa história. Cadê onde eu estava? Tínhamos andado umas 3 horas para chegar ali. Ela estava exausta, chegou a desmaiar. Vocês estão vendo aí para onde vai essa conversa. Eles queriam abandonar uma mulher grávida. Olha só, presta atenção. Tive que carregá-la em minhas costas. Olha só, a segunda pessoa que tem que se lascar carregando mulher, filho, tá? Minhas costas enquanto puxava pela mão dos nossos filhos. Olha só, olha que situação. Gente, não cabe na minha cabeça. Eu fico pensando, por que tanto esforço para entrar num país que não te quer? Porque se você tentou o visto, presta atenção, vê se eu tô certo. Se você tentou o visto, você não conseguiu, tá? Foi negado, é porque o país não te quer. Ou você tenta se qualificar, porque eles estão à procura de pessoas qualificadas, ou você tenta qualquer outra coisa, mas que seja de forma legal, onde você possa entrar pela porta da frente, tá? Aonde você possa andar de cabeça erguida pelo país, tá? Eu sei lá, na minha opinião, eu penso realmente assim. Porque olha o risco, a mulher grávida, a mulher chegou a desmaiar. Se o marido não conseguisse carregar, o que ia ser dessa mulher? Ia ser abandonada e ia acontecer igual aconteceu com aquela brasileira. Tá? Porque eles têm um horário, eles têm meta a cumprir. Pelo que eu fiquei sabendo, eles têm meta a cumprir. Olha, tal horário nós estamos aqui, mas tal horário nós temos que estar lá. Então, ou vai ou você vai ficar, não tem jeito. Então, pessoal, realmente é muito, muito complicado, tá? Aí eu coloquei aqui de novo eu coloquei aqui, porque eu sou inconformada com essa situação. Eu coloquei, por que se arrisca tanto? Por quê? Resolvi fazer essa pergunta para as pessoas. Por que se arrisca tanto? Lembrando que depois que a polícia americana pegou a pessoa, de certa forma, ela vai ficar um tempo, entre aspas, legal aqui. Porque a polícia vai correr todo um processo, vai começar um processo. É onde a pessoa depois ela vai ter uma corte, aí o juiz vai decidir se vai dar asilo para essa pessoa ou se vai mandar ela de volta, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o asilo daqui a pouco, tá? Então, passou pela polícia americana, aí a pessoa já tá de certa forma legal aqui, então não tem problema. Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas que já estão aqui no processo de asilo, tá? E aí, o que falaram para mim? Quais foram as respostas que eu mais recebi? Em busca de uma vida melhor, ganhar em dólar e aplicar no Brasil. E a maioria delas também tem planos de ficar aqui apenas 5 anos, ganhar um dinheiro e aplicar no Brasil. Porque você trabalhando aqui 5 anos, com certeza você consegue juntar um dinheiro
para você ter uma vida melhor no Brasil, né? Porque eu já falei isso em outro vídeo, já fiz um poema sobre isso, sobre a minha terra amada, minha pátria amada Brasil, que se a gente tivesse melhores governantes, né, a gente não precisava sair do nosso país para vir para outro país. Ninguém precisava, né? A não ser por um prazer mesmo, para um lazer, para, né? Se as pessoas tivessem uma vida boa no Brasil, não precisava correr esse risco. Então isso também já fica um alerta aí para as autoridades brasileiras, né? Cuida do seu povo, Brasil. Cuida do seu povo, cuida dos seus filhos. Olha o que está acontecendo com seus filhos, Brasil. Será que tem alguém vendo isso daí? Será que alguém está feliz vendo isso? Pessoas arriscar sua vida para entrar num país porque acha que lá vão conseguir uma vida melhor? É complicado, né, gente? É complicado isso daí. Se a gente for colocar mesmo isso daí ao pé da letra, é uma situação bem delicada, tá? Então a maioria diz que entra aqui para ter uma vida melhor. Tem gente que fala que dá tudo na mesma, né? Tem gente que fala que veio aqui para ganhar em dólar para aplicar no Brasil. E a maioria, uma resposta que foi mais ou menos em comum a maioria quer ficar aqui apenas 5 anos e retornar para o seu país, tá? É uma situação bem complicada, tá? Só que, antes de eu falar essa notícia aqui que me chocou bastante, eu vou colocar até o advogado falando para vocês. Vocês podem ficar tranquilo que isso aí não é palavras minhas, tá? Eu vou falar para vocês, depois eu vou colocar o advogado falando para vocês entenderem que é sério, tá? Eu vi uma reportagem essa semana também que eu fiquei assustada. Pessoal, até que ponto o ser humano está disposto? Pessoal, tem gente, segundo a reportagem, eu vou procurar o link e vou colocar aqui para vocês acessar, para vocês verem que não é coisa minha. Não é minha, não tô falando nada de mim mesmo. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês vão acessar, vocês vão ver, tá? Tem gente que aluga filho para poder entrar nos Estados Unidos. Como assim alugar filho, pessoal? Porque vocês sabem que o coiote, ele cobra uma grana muito alta para colocar uma pessoa aqui dentro dos Estados Unidos. Tem pessoas que se desfazem de carro, de casa, de fazenda, sabe? Porque é cobrado por pessoa. Por exemplo, a minha família tem 5 integrantes, então é cobrado por pessoa. E 5 integrantes não vai sair barato para um coiote trazer aqui para os Estados Unidos. Então, assim, é muita grana que rola nisso, tá? E tem gente que aluga filho. Por exemplo, a pessoa tem aí 3 filhos. 3 filhos, digamos. 2, vamos falar de 2 filhos. Ela tem 2 filhos. E tem uma lei que fala que criança não pode, aqui nos Estados Unidos, esperar o processo de repatriação sozinho. Por isso que quem vem com criança tem chances de entrar e ficar esperando o processo aqui nos Estados Unidos. É por isso. Mas isso mudou também. Eu vou falar tudinho para vocês. Mas antes era assim. Então, a pessoa, para ter certeza que ela ia entrar aqui nos Estados Unidos, ela tinha que entrar com a criança, com o filho. Eu não sei como é que eles fazem isso, mas eu vi na reportagem que, por exemplo, se um casal tem 2 filhos, ele fala pro coiote, eu posso alugar um filho meu. Só que daí você deixa ou eu ou a minha esposa entrar, né, gratuito, você só cobra um de nós 2, e o outro filho entra com o outro casal lá, que tá precisando entrar e não tem como. Vocês acreditam que eu vi essa reportagem e eu achei isso um absurdo? Gente, e na reportagem está falando que tem crianças que já foi e voltou 4, 5 vezes. Agora, como isso? Como que isso está acontecendo? Eu não sei como que isso está acontecendo, tá? Mas falou na reportagem. Chega, me arrepiou, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, como que tem coragem de fazer isso com o filho? E se acontece alguma coisa com o filho? Meu Deus, olha, os filhos são o nosso maior bem. Se acontece alguma coisa com o filho da pessoa, com o filho que a pessoa alugou, e quando essa criança crescer, olha filho, eu te aluguei umas vezes aí para poder ganhar um dinheirinho aí. Gente, existe isso? Eu não sabia. Quer dizer, essas histórias me deixam assim bem chocada. Eu não sabia e eu realmente fico bastante assustada com essas coisas aí, tá? Mas tá na reportagem. E eu vou ver se eu acho o link, vou colocar tudinho pra vocês. Depois vocês só clicam aí e vocês vão ver. Aliás, eu acho que eu vou colocar tudo lá no blog.
Eu vou colocar o link do blog e vocês vão acessar essas coisas lá no blog, tá bom? Vamos fazer assim que fica melhor. Então, lá no blog vocês vão achar as estatísticas, tá? De como aumentou o número de brasileiros tentando entrar aqui e a reportagem de quem aluga criança, tá? Falando dessas pessoas aí que alugaram criança para outros para poder entrar aqui. O que eu achei um absurdo, né? Eu não consigo nem imaginar um negócio desse, mas acontece, tá? Eu já falei para vocês que para entrar aqui nos Estados Unidos pelo Coyote é muita grana, muito dinheiro mesmo, tá? Agora, tem uma situação aí que pegou muita gente de calças curtas. E era isso que eu ia falar para vocês no final do vídeo. E é isso que eu vou deixar até o advogado daqui a pouco falar para vocês, tá? Primeiro eu vou falar, depois eu vou deixar o advogado mesmo falar para vocês acreditar. Quem entrou nos Estados Unidos após a posse aí do presidente Biden, gente, tem muita gente que não sabe, mas depois que o Biden entrou, muitas regras de imigração mudaram. Mudaram mesmo, tá bom? Então, o que que acontece? Além de agora o México tá exigindo passaporte, tá exigindo visto para brasileiros para ver se dá uma brecada nesse negócio aí, tá? Então, agora o México também já passou a exigir visto para brasileiros, tá? Ele não exigia, então a entrada era muito fácil, mas agora eles estão exigindo visto para brasileiros, tá? Mudou também que antes a pessoa entrava nos Estados Unidos e esperava todo o processo dela aqui. Agora, algumas pessoas, se não todos, né, mas algumas, elas já estão sendo obrigadas a esperar lá no México para ver se o juiz deixa entrar ou não. Então, quer dizer, vai dar uma brecada nisso daí, porque o advogado vai falar para vocês melhor do que eu tô falando, mas assim, brasileiros, é bem difícil um brasileiro conseguir asilo político, porque assim, a situação econômica do país que tá ruim, não justifica asilo. É mais para quem sofre perseguição por algum motivo, refugiado de guerra, alguma coisa assim desse tipo. Então, quer dizer, coisas que os brasileiros, infelizmente, a maioria não se encaixa, tá? Então, já tem muita gente tendo que esperar no México e provavelmente essas pessoas não conseguirão entrar e o México é muito perigoso, né? A falta de segurança, não vale a pena, pessoal, não vale a pena, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, após a entrada do presidente Biden, o que acontecia? Antes as pessoas, quando elas conseguiam, passava pela corte e tal, então o juiz, às vezes, permitia que essa pessoa ficasse aqui nos Estados Unidos uns 5 anos. Em 5 anos, ela conseguia pagar as dívidas dela no Brasil, pagar o coiote, juntar um dinheiro, fazer um monte de coisa. Agora mudou, gente. Agora, eles colocaram mais pessoas para trabalhar nesses processos de imigração e eles resolveram agilizar de uma forma o processo dessas pessoas que estão entrando agora, que esse processo não vai passar de 1 ano. Então, tem até 12 meses para resolver toda a vida dessa pessoa. Ou deixar ela ficar ou já deportar, tá? Então, após passar pela corte, se o juiz falar que essa pessoa não pode ficar, se o juiz já der a ordem de deportação para essa pessoa, durante 1 ano, o que essa pessoa conseguiu fazer? Não conseguiu fazer muita coisa, gente. Ela mal vai conseguir o dinheiro de pagar o coiote, mas eu vou deixar o advogado explicar isso para vocês. Porque pode ser que vocês achem que eu tô falando bobagem. Então, o próprio advogado, daqui a pouco eu vou colocar o advogado para falar aí com vocês, tá? Tem muita gente que, para pagar o coiote, se desfaz de tudo no Brasil. Vende carro, vende casa, vende fazenda. Ele acha que vai chegar aqui e vai conseguir recuperar tudo, né? O valor das coisas que ele vendeu para pagar o coiote. E a juntar uma grana ainda. Ele acha que ele vai conseguir reaver o valor e ainda juntar mais grana ainda para poder retornar para o Brasil numa situação financeira confortável, estabilizada. Só que agora, com esse negócio de ficar só 1 ano, que tem muita gente que não está sabendo disso ainda, porque assim, as pessoas não investigam, as pessoas não correm atrás das leis, do que mudou.
Muitas vezes as pessoas falam, ah, esses youtubers não sabem de nada e tal, e falam um monte de coisa. Mas se o youtuber tá falando alguma coisa e ele é uma pessoa séria, vai atrás. Nada te impede de você ir no Google, nada te impede de você procurar nos sites oficiais aqui dos Estados Unidos. Aí você fala, não fala inglês, mas você pode traduzir aquela página aos poucos. Você pode traduzir e você pode entender como é que tá a situação. Para você não ser pego de surpresa, igual tem umas pessoas aqui que já foram pegas de surpresa e já estão tão alvoroçadas já. Já tem até a corte marcada, mal chegou e já tem corte marcada. E depois tô até errando, depois da corte já vem o veredito, se vai ficar ou se vai pegar a carta de deportação. Entendeu? Então eles estão assustados porque sabem que não vão conseguir o que eles queriam. Pelo menos o objetivo deles eles não vão conseguir. Que é pagar o coiote, acertar tudo, reaver o valor que eles gastaram, tá? Para pagar esse coiote e ainda juntar uma grana. Então já tem gente aqui entrando em polvorosa já, porque não sabia disso, veio, fez a coisa toda ilegal e agora tá com esse problemão aí, tá? Então os processos foram agilizados, eles estão sendo agilizados para durarem no máximo aí um período de 12 meses. 12 meses, como eu disse para vocês, é um ano e não dá para a pessoa fazer muita coisa não, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui para eu falar para vocês. Eu já falei para vocês que é bem difícil, né, o brasileiro conseguir entrar no processo, conseguir ganhar o processo de asilo. Inclusive, daqui a pouco vocês vão acompanhar aí o advogado falando, ele fala assim, pessoal, nem adianta, eu aconselho vocês a nem procurar advogado, porque nós não vamos conseguir resolver o seu problema. O próprio advogado tá falando isso. Então, por certo também, pessoal, presta atenção, vai aparecer muitos advogados picaretas falando assim, não, se você me der tanto, eu consigo resolver seu problema. Só que esse advogado que eu vou colocar aqui para vocês, ele é um advogado sério e ele já falou, eu não aconselho vocês nem procurar advogado, nem gasta dinheiro com advogado, porque nós não vamos conseguir resolver o seu problema, porque é lei. Quando é lei, é lei. Gente, lei é lei. Não tem como a pessoa mudar, é lei, não tem essa, né? Então, mais uma vez, eu pergunto, mais uma vez fica a pergunta no ar. Até que ponto a pessoa quer se arriscar para entrar nos Estados Unidos? Teve aquela novela, acho que foi a novela América, né, que mostrou a Sol atravessando o deserto e aquela coisa toda, mas ela sofreu na novela, mas pelo que as pessoas contam, não chega nem aos pés do que realmente acontece, tá? Tem uma história também que uma moça falou, que ela atravessou com os 2 filhos dela e foi muito cansativo, e teve esse rio também para atravessar, e a filha menor dela começou a chorar, e ela se sentiu destruída uma hora que a filha dela estava exausta, não conseguia mais andar, e a filha dela falou assim para ela, por que você não me deixou com os meus avós? E ela começou a chorar desesperadamente, porque ela estava com fome também, eles estavam desnutridos, eles estavam exaustos, e ver a filha falando, chorando e falando um negócio daquele, ela relata que foi um dos piores momentos da vida dela. Ela também conseguiu entrar, tá em processo de asilo, tá? Mas é complicado também, porque a pessoa, ela entra aqui só com a roupa do corpo, tá? Ela entra só com a roupa do corpo, às vezes de chinelo. Então, quando a pessoa chega aqui, ela precisa de todo o apoio que ela consiga arranjar, ela precisa de gente que ajude ela a alugar. Pessoal, presta atenção, uma coisa que eu vou falar para vocês, uma pessoa que ela entra pela fronteira, ela tem um pouco de dificuldade de alugar casas aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui, tá? Aqui onde eu tô morando hoje, ela tem dificuldade de conseguir alugar, porque eles pedem alguns documentos para a pessoa e às vezes o passaporte da pessoa fica preso na imigração. Às vezes, quando a pessoa é pega pela polícia americana,
quando a polícia americana começa ali com o processo e libera a pessoa, às vezes eles liberam o passaporte junto e às vezes não. Às vezes a pessoa sai de lá sem um documento, sem nada, como indigente. E daí ela tem que arrumar dinheiro para poder mandar fazer esses passaportes, tá? E é tudo caro, E até sair esse passaporte para a pessoa poder ter um documento para poder alugar, ela tem que ficar vivendo de favor. E aí, pessoal, é o primeiro caminho para humilhação total. Porque muitas vezes, presta atenção que eu vou falar e vocês veem se eu tenho razão ou não. Tem gente que fala assim, ó, pode vir, você fica aqui na minha casa. A pessoa passa por todo esse perereco, entra de forma ilegal, é liberado pela imigração e vai para casa dessa pessoa. Aí, passou uns dias e essa pessoa já começa a meter os pés nessa outra. Porque, tá vivendo na minha casa, tem que viver minhas leis, tem que isso, tem que aquilo, sabe? É uma coisa totalmente fora do comum, sabe? Histórias que a gente ouve por... Eu já ouvi história de uma pessoa que foi convidada para ficar na casa da outra. Gente, tudo isso que eu tô falando para vocês é realidade, você pode ter certeza disso que eu tô falando para vocês. E aí, o que acontece? Ficou uns diazinhos ali na casa dessa pessoa. Chegou um dia, a pessoa falou assim, e essa moça que me contou, ela é casada e tem uma filhinha. E aí, a moça chegou para ela, né, a moça que tinha oferecido a casa, falou assim, olha, tá vindo outra família ficar na minha casa e eu não posso ficar com vocês todos aqui, então você vê um outro lugar para você ir. Gente, ela colocou na rua o marido, a mulher e uma criança. Ela colocou na rua, falou, não dá para vocês ficar aqui. Como é que eu coloco um casal com uma criança na rua? Essa pessoa não conhece ninguém aqui nos Estados Unidos, tá? E gente, eu falei, mas eu não acredito que ela fez isso. E aí, o que você fez? Ah, então, aí eu procurei a igreja e tal, aí não sei quem me deixou ficar uns diazinhos na casa dele, até... Eis a humilhação, pessoal. Até que ponto você está disposto a deixar a sua casa, seu lar, seus filhos, seu refúgio aí no Brasil, por mais ruim que esteja, aí você tem uma casa, aí você tem parente, aí você tem amigos, aí você nasceu aí nesse país. Até que ponto você está disposto a deixar tudo isso para você vir aqui passar por esse perrengue de forma ilegal, que não é aconselhável, e se conseguir passar, porque tem muita gente que morre. Olha o que aconteceu com essa moça, ela foi sequestrada e violentada de forma terrível. Olha o que aconteceu, o marido dessa moça tinha entrado antes dela. Ele tinha conseguido entrar e ela não. Ela veio depois, olha o que aconteceu com essa moça. Vale a pena? Agora essa moça vai voltar para o Brasil, provavelmente, eu acho, né, que o marido vai voltar com ela, não tenho certeza. Mas o que esse casal conseguiu a não ser transtorno, desgosto e um trauma pro resto da vida? Entendeu? Então, assim, tem várias situações desfavoráveis que pode acontecer com a pessoa. Tudo isso tem que ser colocado na balança. Vale a pena eu me arriscar a vida da minha esposa, arriscar a vida dos meus filhos? E você conseguindo entrar aqui, depois da humilhação toda, que você não tem lugar para ficar, você não tem roupa para vestir, você vai atrás dos outros para arrumar roupa para você, para arrumar um cantinho para você ficar. Gente, é complicado, é complicado, é complicado. É muito complicado. Pensa bem antes de fazer qualquer bobagem. Eu vou colocar para vocês o advogado falando sobre essas coisas que mudaram. Quem sabe um profissional falando abre a mente de muita gente, aí muita gente vai começar a colocar na balança antes de fazer bobagem, porque agora não tá compensando mesmo. Se antes não compensava porque era ilegal, porque era crime, porque era perigoso, imagina agora que a pessoa só tem 1 ano para ficar aqui. Imagina como que não tá agora. Se antes que podia ficar aí, no caso, uns 5 anos mais ou menos, até sair a corte, até sair os processos todos, já era perigoso, já não valia muito a pena. Agora imagina agora, você tá sabendo? Você que tá querendo vir para cá de forma ilegal por coiote, você tá sabendo que a lei mudou? Você tá sabendo que agora é só 1 ano? Tá sabendo disso? Vale a pena para você? Vale a pena arriscar a sua vida, a vida da sua mulher, a vida dos seus filhos? Pensa bem antes de fazer besteira. Eu quis fazer esse vídeo especial
na virada de ano, para chocar mesmo, sabe? Para chocar mesmo. Para a pessoa colocar na balança e começar um 2022 consciente. Não fazer besteira, porque vida a gente só tem uma. E muitas vezes a gente não tem mais idade para estar dando tiro no próprio pé. Então, se você errar, der uma cabeçada na vida, depende da idade que você tiver, pode ser que você não tenha tempo de recuperar o tempo perdido. Então, fica agora com as palavras do advogado e depois você vê aí o que você vai fazer da sua vida. Eu não recomendo, tá? Mas fica aí com o advogado. Então, pessoal, o Danilo Brack, da Brack Law, advogado de imigração, advogado criminal, advogado de família, acidentes de carro, acidente de trabalho, com escritórios em Lowell, em Everett e também no Rio de Janeiro. Só alertando que a gente atende esses casos nos Estados Unidos, mas também no Brasil a gente atende causas cíveis, tipo homologação de divórcios, pedidos de pensão, representação geral, né? Então, se você tiver alguma necessidade legal aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, entre em contato com a gente, número 978-453-7225, manda um e-mail para a gente, info@bracklaw.com, entra no nosso website, www.bracklaw.com.br e faça o seu cadastro, registre com a gente e a gente vai entrar em contato com você e ver como que a gente pode te ajudar melhor. Bom? Então, falando sobre o assunto de hoje, que é justamente as pessoas entrando pela fronteira, as pessoas entrando pelo famoso Caicai, né? Para quem está assistindo do Brasil, talvez nunca tenha ouvido falar do Caicai. É difícil encontrar um brasileiro na América que não ouviu falar do Caicai. Caicai é muito simples. O Caicai veio da ideia de você entrar ilegalmente nos Estados Unidos e cair nas mãos da guarda de fronteira, certo? Cair nas mãos do Departamento de Imigração. Então, por isso que inventaram essa história de Caicai. Tá desvendado? Beleza. Então é o seguinte, quem entra pelo Caicai, ok? Existem hoje duas classificações, infelizmente. Existe a classificação daqueles que entraram pelo Caicai antes do presidente Biden assumir, antes de 2021, e existem aqueles que entraram pelo Caicai após o presidente Biden assumir em 2021, certo? Então é muito importante definir esses aí. A gente já falou muito sobre o que acontece em termos dos casos de quem entrou antes do governo Biden ter assumido. Você pode entrar na nossa página do Facebook, tem vários vídeos sobre isso que a gente já fez no passado, né? Voltando aí, 5, 6 anos a gente fez vídeos sobre isso. Mas o importante que nós queremos falar é sobre o que está acontecendo com quem entrou a partir do início da administração Biden. Por quê? Porque muitos regulamentos, muitos procedimentos foram mudados nos últimos tempos. Um desses procedimentos é como que a Corte de Imigração está recebendo e está ouvindo esses casos, certo? Então, a gente recebe provavelmente 2, 3 dúzias de ligações por semana de pessoas que acabaram de entrar pela fronteira e querem ajuda. E, infelizmente, a situação mudou e mudou, assim, ao extremo, certo? Primeiro, quem entra pela fronteira, se entrega ou é pego, é cadastrado, é fichado, é emitida uma intimação, independente de quanto tempo a pessoa fica presa ou não, é emitida uma intimação e essa pessoa, então, ela vai ter que comparecer numa corte de imigração no futuro. Por quê? Porque acontece que essa pessoa está em processo de deportação, ela não foi admitida nos Estados Unidos, mesmo para aquelas pessoas que passam por uma entrevista, né, entrevista de Credible Fear, e eles aceitam o Credible Fear, aquilo ali é apenas o primeiro filtro, certo? Aquilo ali é apenas para eles determinarem se a pessoa tem uma história credível ou não. Isso não quer dizer que o asilo foi concedido. Novamente, asilo para brasileiros é extremamente difícil nos Estados Unidos, porque o Brasil é muito grande. Então vamos supor que você corre risco em São Paulo, por exemplo. Risco de vida verdadeiro em São Paulo, se você retornar para São Paulo. Mas por que você não pode retornar para Bahia, para o Acre, Rondônia, né, para o Ceará, para o Rio Grande do Sul, entendeu? Então, porque o Brasil é muito grande, é muito difícil esse tipo de situação conseguir asilo. Mas é a única defesa que um imigrante pode ter para quem entra pelo México, é a única defesa possível, é o pedido de asilo se essa pessoa se qualificar, certo? A não ser que a pessoa durante o tempo aqui case verdadeiramente com um cidadão americano, né?
a única defesa que existe realmente é o pedido de asilo. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é qual o seu medo de retornar para o Brasil. Lembrando que, obviamente, os Estados Unidos não é responsável por dificuldades econômicas, não é responsável por dificuldades de saúde, ou dificuldades de emprego, ou dificuldades de educação que o Brasil possa ter. Do mesmo jeito que o Brasil não é responsável por essas mesmas dificuldades da Venezuela, por exemplo, que está passando assim, uma extrema dificuldade, um troço absurdo, certo? Então, um país não é responsável pelas dificuldades do outro. Portanto, a coisa está difícil lá, não tinha emprego, estou desempregado há 6 meses, a saúde lá não provê o que a gente precisa, entendeu? Infelizmente, isso não é uma razão para você pedir asilo. Asilo é se você corre um risco de vida ou risco de tortura se você retornar para o seu país de origem. E esse é o primeiro dos requerimentos. Existem outros requerimentos que a gente não vai entrar em detalhes, mas esse é o primeiro dos requerimentos, é o mais importante para a gente poder filtrar se você tem um pedido de asilo válido ou não, certo? Então, o que acontece? A pessoa entra, a pessoa vem para os Estados Unidos, e a pessoa que entrou em 2021, e esse é o nosso ponto principal, eles criaram um programa especial chamado Dedicated Docket, né? Quer dizer, é tipo um processamento dedicado, específico. Eles designaram juízes em cada corte de imigração dos Estados Unidos. Aqui em Boston eles designaram 3 ou 4 juízes dos 10 que tem, certo? Para ouvirem só os casos das pessoas que entraram de 2021 em diante. O que isso faz com que o que isso faz acontecer? Isso faz com que os casos corram mais rápidos. Além disso, eles contrataram juízes que eles colocaram em certos centros no Texas, em Maryland, na Virgínia. Esses juízes ouvem esses casos, especificamente de pessoas que entraram em 2021 em diante, certo? Eles ouvem esses casos por vídeo, certo? E o que isso torna? O que isso faz a diferença para nós imigrantes? É muito simples. Em vez de um caso de quem entrou pela fronteira levar de 3 a 5 anos, que é o que normalmente levava um caso independente do mérito do seu pedido, mas um caso normalmente a gente conseguia ir levando por 3 a 5 anos para aqueles que entraram até 2020, certo? Hoje, um caso de imigração, a designação dessa nova administração é que as pessoas que entraram de 2021 em diante, essas pessoas tenham todo o processo de deportação completado e concluído em menos de 12 meses. Por isso você vai ouvir falar de pessoas, por exemplo, que entraram, vamos dizer, em setembro e já tiveram uma corte em novembro. Entraram em outubro, tiveram uma corte em dezembro. Entraram em outubro ou novembro e já tem uma corte marcada para janeiro ou fevereiro. Nós temos um caso, por exemplo, o rapaz, ele entrou, se não me engano, foi em junho, teve uma corte em agosto, nós tivemos a representação em finalzinho de outubro e agora ele já tem um julgamento dele marcado para fevereiro. Ou seja, em fevereiro, o juiz vai emitir uma ordem determinando se ele fica ou não nos Estados Unidos. Não, baseado no conhecimento que eu tenho do caso dele, entendeu? O juiz ou a juíza, que for assinada para o caso, é praticamente certo que vai ordenar a deportação dele dos Estados Unidos, certo? O que é um problema enorme para quem entrou recentemente, porque a gente sabe na prática como que funciona. A gente sabe que muita gente cede os seus bens ou os bens de familiares, se endividam às vezes para poder pagar os coiotes, para poder vir para os Estados Unidos na esperança de que vão poder trabalhar, que vão poder pagar essa dívida e depois construir um futuro, um pé de meia, vamos dizer assim, para se tiver que retornar para o Brasil, retornem numa situação melhor do que vieram. O problema é que isso não funciona mais, pessoal. É muito importante alertar para todo mundo, principalmente as pessoas que estão no Brasil, entendeu? Coiote não vai te falar isso, entendeu? Para começo de conversa, coiote é criminoso, entendeu? Você pode conhecer um coiote gente boa, eu conheço alguns que são gente boa, entendeu? Mas são criminosos, eles estão agindo criminalmente, entendeu? E, obviamente, se eles falarem para você que você vai ficar nos Estados Unidos menos de um ano, você vai perceber que a única pessoa que vai receber qualquer tipo de dinheiro, qualquer tipo de benefício, vai ser o próprio coiote, que você não vai receber nada, que você, no final das contas, vai sair, na realidade, com um negativo, entendeu? Provavelmente perdeu o que você deu e acabar saindo ainda com uma dívida, entendeu? Com uma impossibilidade de saldar aquilo, talvez uma situação pior do que você veio. Então, é muito importante que as pessoas entendam,
certo? Que não é mais do jeito que era. Os processamentos dos casos que estão entrando em 2021, com raras exceções, eu conheço uma exceção, com raras exceções, os processamentos eles estão designados para acontecer num prazo de até 12 meses. Por isso, não vale mais a pena esse negócio de vir para os Estados Unidos através do CAICAI, não vale mais a pena financeiramente. Obviamente, nós sempre soubemos que é ilegal, nós sempre soubemos que é incorreto, nós sempre soubemos que é uma violação à lei, nós não apoiamos isso. É muito importante você entender, nós não apoiamos, na nossa firma, ou eu pessoalmente, não apoiamos a entrada ilegal nos Estados Unidos. Nós apoiamos que as pessoas venham legalmente, através dos fins legais para os Estados Unidos. Mas apenas alertando o que acontece com as pessoas que vêm ilegalmente nos Estados Unidos e essa grande mudança extremamente detrimente para os imigrantes que está acontecendo para quem entrou nos Estados Unidos de janeiro de 2021 em diante, ok? Esses casos estão correndo, tipo assim, parece um papaléguas, de tão rápido que estão sendo. Só para vocês imaginarem, 90% desses casos, as pessoas ligam para a gente, eu dou essa explicação na nossa primeira consulta e eu mesmo aconselho essas pessoas que não vale a pena contratar um advogado. Em 90% das situações, eu tenho falado para as pessoas que não vale a pena gastar dinheiro com um advogado, porque nós não vamos conseguir ganhar mais tempo para essa pessoa, ou pelo menos não vamos conseguir ganhar mais tempo suficiente para essa pessoa sequer recuperar o que ela vai estar pagando pela nossa representação, certo? Então a gente está tentando agir do modo mais transparente e honesto possível, independente do que falam por aí. Existem rumores, existem boatos, existe muita gente vendendo gato por lebre, ok? Aqui na Brack Law você vai sempre ouvir a verdade nua e crua. Falou? Desculpe por trazer um pouco de más notícias para muita gente, eu sei que vai detonar o coração de muita gente, mas essa é a situação. Um abraço, Deus abençoe a todos. Qualquer coisa, entre em contato com o nosso escritório, 978-453-7225 ou info@bracklaw.com, ou então você pode cadastrar no nosso website www.bracklaw.com.br e automaticamente será enviado o contato para a gente entrará em contato com você, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, Deus guarde a nossa comunidade. Até a próxima. Pessoal, vocês viram aí o que o advogado falou? Então, não são minhas palavras, são as palavras de um profissional, ele sabe o que ele está falando. Então, pesa na balança direitinho, vê se é isso que você quer para sua vida, tá? Aí, se você falar para mim que é isso que você quer para sua vida, aí é com Deus, você e as autoridades. Mas é uma coisa que realmente a gente não recomenda. Tem tantos outros países belíssimos para você imigrar. Cuida de você em 2022, cuida da sua família. Não faça besteira, porque quanta gente se perdeu aí pelo caminho e a gente fica sabendo das pessoas que morreram nessa travessia, principalmente as pessoas que tentaram pelo deserto. Algumas a gente fica sabendo, né? Fica sabendo, a mídia divulga até o nome, mas tem muitos que, como passa sem documento, sem nada, são enterrados como indigente. A família nunca fica sabendo do paradeiro dessa pessoa. Ah, o meu amigo, meu irmão, meu isso, meu aquilo, tentou atravessar e ir para os Estados Unidos e nunca mais voltou, não sei se entrou, não sei se... A maioria dessas pessoas, infelizmente, não conseguiram, tá? E morreram de uma forma assim, que ninguém merece, né, pessoal? Uma forma trágica, uma forma desumana. Então, pensa direitinho. Eu sou super a favor da imigração. Eu sou super a favor de imigrar, de conhecer novos países, mas tudo dentro das leis, tudo certinho, tudo bonitinho. Porque aí você tem o respaldo do governo, sabe? Você tem o respaldo de Deus, digamos assim. As coisas estão a seu favor, porque se você fez tudo certinho, então você já tem tudo isso certinho a seu favor. Não arrisca a sua vida, não. Pensa direitinho. Pessoal, por hoje é só. Eu sei que o assunto é sério, mas agora eu quero novamente desejar para vocês aí um feliz ano novo, que 2022 venha aí abençoado, que tudo que deu errado em 2021, 2022 possa dar em dobro tudo certo.
tudo certo, que a gente possa ser bem mais feliz, bem mais unido, que a gente possa estar bem mais perto aí de Deus, elevar o nosso espírito aí com Deus, sabe? Buscar as coisas que nos edificam, largar aí de tanta besteira, de tanta bobagem que não leva a nada, né? Que 2022 seja um ano de bênção para todos nós. Muito obrigado para você que assistiu aí nosso vídeo, que tem nos acompanhado. O nosso canal tem crescido aí de forma absurda e eu tô amando a sua companhia, seus comentários. Eu tô amando tudo, gente. Muito, muito obrigado. Continue conosco e eu vou deixar aí o link do vlog e tudo bonitinho aí para você acessar e para você ver as estatísticas, tudo direitinho. E para você também ver a reportagem das pessoas que alugaram crianças para fazer a travessia. Uma coisa assim desumana, uma coisa horrível, tá? Mas por hoje é só um beijo, fiquem com Deus. E eu volto com certeza aí, querendo Deus, na verdade, eu volto querendo Deus em 2022, até 2022. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.